Boa tarde a todos. Graça e paz seja com todos vocês. Vocês podem me ouvir bem aí? Se você puder tá me ouvindo direitinho, dá um toque aí. Dá um glória a Deus, diga amém, aleluia. Aproveite para falar a sua cidade, de onde você está nos assistindo. Eu vou entrar ao vivo aqui com o professor e pastor Ronaldo Borges. Nós vamos falar um pouquinho sobre o rapto e a vinda do Senhor. Então, se você tem caneta, papel para anotar, já pega aí. Pegue a sua caneta, pegue seu papel para anotar. Fala, Borges. Tudo na paz, pastor? Tudo jóia, amigo. E você? Estou bem, graças a Deus. Estou falando para o pessoal já pegar aí papel, caneta para anotar, porque quando essas lives assim que não são combinadas, que saem de repente, Sim, eu acho que eles acabam aproveitando mais, né? com certeza. Então pegue a sua caneta, pegue seu papel, você que já está ao vivo aí conosco, pegue a sua caneta, pegue papel. Se tem a Bíblia, pegue a sua Bíblia. Eu estou só com 3 Bíblias aqui na minha frente. Eu estou com 3 Bíblias abertas aqui diante de mim. E se você tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia também. Se você tem caneta para anotar, marca texto, pega tudo aí que eu penso que vai sair vai sair algo bom aqui essa tarde. Vai sair algo muito bom aqui essa tarde, ok? Borges, eu estava aqui meditando e lendo. Sim, Aproveitei pastor. que hoje foi também o dia do jejum, né? Sim, Jejum nacional aí. Nós oramos aqui em casa, eu orei, Priscila orou, eu sim, orei com o Lorenzo também. E agora, à tarde, eu comecei aqui a ler e a buscar compreender um caminho talvez mais simples de ensinar essa diferença do rapto e do arrebatamento, ou seja, da vinda do Senhor Jesus para a maioria dos crentes e da vinda do Senhor Jesus para os vencedores, né? Que existe uma sim, diferença, né? Da vinda para os vencedores, da vinda para os crentes de uma maneira geral, né? E eu acho que pouca com gente quer certeza. entender isso ou quer aceitar isso, mas existe uma diferença. A vinda do Senhor Jesus para os vencedores é uma coisa, a vinda do Senhor Jesus para os crentes de forma geral é uma outra coisa, né? E Com as certeza. pessoas estão com um pouco de dificuldade de entender isso. E começa aqui pelo Apocalipse capítulo 12, né? Verso 1, que diz: Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, tendo uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aqui há uma infinita guerra, né? Uma enorme batalha aqui de quem seria essa mulher. Quem é essa mulher? Sim, sim, Então, grande parte aí dos teólogos vão dizer que essa mulher é Israel, outra parte dos teólogos vão dizer que essa mulher é a igreja, e tem também aqueles que dizem que essa mulher é Maria, a mãe de Jesus, ok? sim. No contexto aqui, eu acho que pode ser aplicado, dependendo do que você vai falar, pode ser aplicado para as três coisas, mas no contexto aqui escatológico e num contexto da volta do Senhor Jesus, não tem jeito dessa mulher ser outra coisa senão a igreja, né, Borges? Com certeza. Com certeza. Então, Fica pode claro falar. que a mulher é a igreja. Então, para você que está nos assistindo aí, já começa anotando isso, tá? 12, verso 1, a mulher de Apocalipse, capítulo 12, verso 1, é a igreja, né? Isso aqui já é uma grande vitória para você que está anotando isso aí. Já é uma grande caminhada, já é um grande avanço, né? Com A mulher certeza. vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, 12 estrelas na cabeça, e 12 estrelas sobre a sua cabeça, uma coroa com 12 estrelas, essa mulher é a igreja, ok? Igreja. E essa igreja, Borges, ela deu à luz a um filho varão, Sim, ok? exatamente. Ela deu à luz a um filho varão, ela deu à luz a um filho homem, Exato. ok? Um filho varão, um filho homem que há de reger as nações com vara Com de vara de ferro. ferro. Borges, eu creio que esse filho homem também é a igreja.
Sim, Ok? Porque a mulher é a igreja. E o filho homem é filho dela. com Entendeu? certeza. Foi gerado nela também a igreja. Com E, certeza. e em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, quer ver? Deixa eu pegar aqui, 1 Pedro 3, 7. Tem algo aqui que me chamou a atenção. Só um minutinho. 1 de Pedro 3, 7 diz assim, ó. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Ou seja, fica claro que na relação homem e mulher, a mulher é mais frágil e o homem é mais forte. Com certeza. Então, o que eu entendo, boys? Que aqui está falando da igreja, ok? A mulher é a igreja, o filho homem é a igreja, porém, é uma parte da igreja mais forte do que a outra, do que o restante. Com certeza. Você conseguiu Concordo. pegar? Conseguiu pegar ou Consegui, não? concordo. Porque Concordo. tanto a mulher como o filho varão, como o filho homem, ambos são a igreja, Sim, ok? Só que dentro da igreja tem uma parte que ele não é visto como uma mulher, mas é visto como um homem, porque o homem é mais forte. Ou seja, existem alguns crentes dentro da igreja que são mais fortes do que o restante. concordo plenamente. Por isso eles são chamados vencedores, porque Concordo. eles tiveram mais força do que os demais. E eles foram gerados, né, dentro dessa igreja, eles foram gerados da igreja. Ou seja, as dores que a igreja sente geram os vencedores. Concordo Não é isso? plenamente. Porque, Exatamente. aqui, ó, verso 2. Ela está grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Essas dores que faz ela gritar, é essas dores que vai gerar os vencedores. Ou seja, os que são mais fortes, né? A figura do homem aí, do filho homem, do filho varão. E esse filho homem, ele vai reger as nações com vara de ferro. Não é isso? Exatamente. É o que a Bíblia diz. Verso Apocalipse capítulo 5. 12, verso 5, né? E deu à luz a Exato. um filho homem, a um filho varão, que há de reger as nações com vara de ferro. Aqui nós precisamos saber quem é esse que vai reger as nações com vara de ferro. Eu acho que foi na penúltima aula que nós falamos, que nós fizemos a live, eu e você, ou na antepenúltima, nós falamos sobre isso. Você me mostrou aquele texto lá de Apocalipse capítulo 2, verso 26 e 27, não foi? Exatamente. Quer ler Exatamente. lá? Quer abrir lá? Vamos abrir lá. Apocalipse capítulo 2. Verso 26 e 27. Porque é ali que você falou, pastor, aqui mostra quem são os vencedores, quem são esses que vão reger com vara de ferro, né? Exatamente. Apocalipse capítulo 2, verso 26 e 27, verso 26 diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, os vencedores têm que necessariamente fazer as obras de Deus, né? E guardar até o fim. E fazê-las até o fim, né? Até o fim. Se o cara parar no meio do É, caminho, já era. é importante que quando Jesus vier para o rapto buscar os vencedores, ele te encontre fazendo a obra dele. Por isso que eu digo que o reino ele é conquistado diariamente e não em uma única obra extraordinária. Porque o É no cara dia a pode fazer dia, uma né? obra, o cara pode fazer uma obra extraordinária e nos dias seguintes não está fazendo a obra que Jesus deixou para ele fazer. Mas Então, Jesus vem nesse dia exatamente. Então, e pega o cara descansando. o reino de Deus ele é conquistado diariamente. Como? Fazendo aquilo que você precisa fazer todos os dias. Uau! Uau, 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 uau. Verso 26 diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações. Exatamente. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vaso do oleiro,
como também recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo que o mesmo poder que ele recebeu do Pai dele sobre as nações, ele vai repartir com aqueles que guardarem as obras até o fim. Exatamente. Quando Ou ele... seja, Sim, pode vamos falar. governar. Vão governar com ele. Quando ele Com vem, ele. Boris, ele, por rapto, todas as pessoas que ele exemplifica no rapto estão trabalhando, né? Estão trabalhando. E mesmo Todas. fazendo a mesma obra, um é levado e o outro é deixado. Existe a possibilidade de estar fazendo a mesma obra e um ser levado e outro deixado, porque ele não vai julgar apenas a obra feita. Ele vai julgar também a intenção com que essa obra está sendo feita. Pô, aí, Boris, aí já ficou muita gente para trás. Não é possível, porque tem muita gente com a intenção errada no negócio aí, né, cara? Exatamente. Bom, Senão não seria... pelo menos isso aos nossos olhos. Se aos nossos olhos, que somos... nós somos imperfeitos no julgamento, né? Se aos nossos olhos já está ruim, imagina os olhos santos de Deus. Exatamente. Porque senão não seria um julgamento justo, né? Porque, de fato, existem muitas pessoas usando o evangelho para outros fins que não são a edificação do corpo de Cristo. E para que seja um julgamento justo, ele não vai julgar apenas as obras feitas, mas a intenção com que essas obras foram feitas. Então, podem ter duas pessoas fazendo a mesma obra, mas um será levado e o outro vai ser deixado, porque não é só a obra, é a intenção com que ela foi feita. Uau! Precisamos sempre checar nossas intenções, né? Então, a cada passo que nós damos com relação ao reino de Deus, nós precisamos perguntar o porquê que estamos fazendo isso, qual que é a real intenção. E eu acredito que a grande questão, eu acredito que não vai existir alguém que em todo tempo, se a pessoa for honesta, em todo tempo vai dizer que tudo que fez no reino de Deus foi para o reino de Deus. Não acredito nisso. Eu acredito que tem um dia que a gente faz pensando em nós. Exatamente. Pensando no que é melhor para nós. E com segundas intenções, né? Então, não tem como você querer manter uma certa virgindade de intenção o tempo todo. Não existe. Claro. Por isso que você fala que é diariamente conquistado. Exatamente. Mas aí eu acredito que nesse momento o que vale é a sinceridade. Então, por exemplo, existem agendas minhas que às vezes eu vou para alguns lugares que de fato a minha intenção não é fazer a obra de Deus apenas. Eu estou precisando de fazer dinheiro. A obra de Deus e também pagar suas contas. Você vive disso. Eu preciso de recurso, eu preciso de... Então, ou seja, eu acho que o que nós, ministros, né, do Evangelho, não poderíamos jamais sonegar é a intenção. Então, ou seja... Mas é que parece que transformaram o ganha-pão do ministro numa coisa feia, né? Aí que está a questão. Aí o ministro parece que não tem mais coragem de falar, aqui vai, né? Bom, exatamente. Eu estou indo também porque eu preciso manter minha casa, minha família. Óbvio que quem ensina, como a gente ensina, eu te conheço, um pouco que te conheço, e você também me conhece. Você sabe, pessoas como a gente, nós pagaríamos para ensinar as pessoas. Com certeza. Como já pagamos. Muitas vezes. Muitas vezes nós fizemos muita coisa aí que a conta ficou para nós. Eu acabei de tomar um calote agora. Aí, ó. Grande. Tá vendo? Grande. Inúmeras vezes nós fazemos coisas que as contas ficam para nós. Ou seja, essa é a prova que nós pagamos para fazer o que fazemos porque amamos. Ainda que há momentos que nós precisamos fazer, ainda que há muitos momentos que nós precisamos fazer porque nós temos responsabilidades aqui na Terra e, infelizmente, as pessoas não estão entendendo a gente quando a gente fala Deus lhe pague, né? E a outra coisa, não é só com relação ao dinheiro, né? Então, eu sou pastor de igreja local, eu posso dizer para você,
Às vezes, por exemplo, às vezes eu invisto a minha vida em um líder, em uma pessoa, a minha intenção naquele momento, né, e parece que a gente fica cego por um tempo, não é de fato pensando no corpo de Cristo, edificar ou fazer o bem. Eu invisto naquela pessoa porque eu quero um retorno para a igreja, um retorno de crescimento, de avanço, que aquela pessoa se prepare para ganhar mais pessoas, algo do tipo. Ou Você seja, ajuda, né? querendo ou não, Você quer querendo ou ajuda. não, exatamente. Querendo ou não, nossas intenções nem sempre são de fato contribuir com o reino de Deus. Agora, precisamos ser honestos quando isso acontecer e dizer, olha, minha intenção, a nossa intenção precisa ficar sempre clara, eu acredito, que essa é a chave. Porque eu vejo isso, eu vejo que Deus ele é muito justo no julgar, né? Então, eu tiro um exemplo por Judas. Quando, o Judas não, eu tiro um exemplo por Tomé. Quando faltou fé a Tomé, a honestidade dele fez com que Jesus voltasse 7 dias depois para falar só com ele. Mas ele foi honesto. Depois se nós continuarmos lendo os evangelhos, você vai ver que no final, no último momento que Jesus aparece para os discípulos, eles não creem ainda. Tomé já cria. Só que Tomé agora já cria. Mas observe, quando todo mundo diz que cria, Ele falou que não acreditava. ele foi honesto e falou, não acredito. Jesus Então, fortaleceu ele na fé, dizendo, toque aqui. exatamente. Ou seja, Jesus volta 7 dias depois, vai a Tomé e diz, bota o dedo aqui. Ou seja, é melhor se você crer sem ver. Mas já que você não conseguiu crer sem ver e você foi honesto, eu voltei aqui para fortalecer sua fé, para te dar fé. Então eu acho que a honestidade é sempre o Ok. melhor caminho. Grande argumento. E Bom nem argumento. sempre, e nem sempre a intenção nossa na obra é tão pura desse ponto de você dizer, estou fazendo só pensando no reino de Deus. Não é assim que funciona. Nós precisamos comer, Quando nós alguém faz precisamos. esse tipo de propaganda, eu já fico já pé atrás. Eu também fico a pé atrás, porque essa Porque a muita gente que piedade, está na lida, a gente sabe que não é assim, né? essa muita piedade, ela pode esconder um mau caráter aí por trás. Né? E Tome cuidado com pessoas que se mostram muito santas, extremamente santas. Porque, assim, ó, a conta no finalzinho, lá no finalzinho, não fecha, a intenção não bate. não bate. Não. Ó, Ok? por exemplo, eu estou vendo um monte de. Assim, eu fico aqui pensando, né, com os meus botões aqui. Por exemplo, eu vejo um monte de pastores agora se movimentando, tal, a cesta básica, ajuda um negócio aqui, mas todos eles filmando e colocando na internet. Qual é a intenção? Mas eu não consigo acreditar que a sua intenção é pura quando você ajuda alguém, mas E tem que precisa publicar. filmar e divulgar isso. Entendeu? E, Então, se e você até quer de fato paga para dar ajudar. uma impulsionada. Exatamente. Então, ou seja, eu não consigo ver pureza nisso. Então, glória a Deus que está ajudando. E eu acho que todos nós devemos ajudar a quem precisa. Eu também o faço. Eu só tento evitar, embora seja tentado a fazer, eu só tento evitar a divulgação. Por quê? Porque isso mostra que a minha intenção, na verdade, não estava em ajudar as pessoas, estava em parecer bom para os outros. Uau! Então, é complicado, né? Jesus ensinou a gente, quando desse esmola, Que uma mão não soubesse o que a outra está fazendo. para a gente não ser louvado pelo povo. Esse é o motivo. Porque se for louvado, aí está a sua recompensa. Aí você já, no reino, você já não tem mais nada. Porque Ok? você já recebeu sua recompensa agora. Faz com a direita que a esquerda não fique sabendo. Porque se você É. for louvado pelos homens, aí está a sua recompensa. Ou seja, se No quando reino ele você. não tem mais como recompensar. Não tem, não pode, ele não pode ser mais recompensado porque ele já recebeu a recompensa aqui. Então, bom, É. sei lá. O Aí meu diz assim, pensamento. Borges, ó. E deu à luz a um filho homem, que há de reger as nações com vara de ferro. Então nós já sabemos que esse filho homem é uma parte mais forte da igreja, que conseguiu se manter fiel, se guardar,
Sim, e fazer as obras até o fim, e por isso recebeu o poder de reger as nações com a vara de ferro, como tem Apocalipse 2, 26, 27, ok? exatamente. E o seu filho, e aqui começa uma grande diferença entre o rapto dos vencedores e o arrebatamento do restante dos crentes. E o Sim, seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, ok? E o ok. seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E aqui começa uma diferença gigantesca, gigantesca ao meu ver, porque os que são arrebatados para Deus e para o trono, primeiro temos que entender um pouquinho dessa palavra arrebatado, ok? Sim, Arrebatados aí é no sentido da palavra grega, é no sentido do seguinte, é um arrebatamento, é um arrebatamento onde acontecerá uma rápida retirada, eu não vou poder resisti-la. Não vai ter o que eu faça. exato. Exatamente. É uma retirada rápida. Ou seja, eu não vou ter como falar não, ou não quero ir, ou me leva, ou seja, o negócio vai ser rápido. Ou seja, é uma retirada Sim, rápida, né? Nós temos essa mesma palavra grega usada aqui em arrebatado, nós temos em Atos 8:39 e em 2 Coríntios capítulo 12, verso 2. Eu vou ler aqui Atos 8:39, depois vou ler 1 Coríntios. Espera aí. Atos 8:39. Nós temos a mesma palavra grega, ok? ok. Atos 8:39, só um segundo. Aqui fala de Filipe lá no batismo com o eunuco, ok? Depois que Filipe termina de batizar o eunuco, ó, Sim, e sim. quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Ou seja, quando Filipe terminou de fazer a obra de Deus, ele foi pelo Espírito Santo arrebatado, de maneira que o eunuco, né, não mais o conseguiu ver. Né? O eunuco continuou ali seu caminho jubiloso, mas não conseguiu mais ver Filipe, porque literalmente Filipe foi tomado ali com força, com violência no sentido de falar, de que não teve como resistir, não teve resistência. Foi impossível a É, resistência, né? exatamente. E em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo fala, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei ou fora dele, ok? Mas Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Também foi tomado aí para o terceiro céu. A mesma palavra grega usada aqui no Apocalipse 12, 5, arrebatado, ok? Foi arrebatado, ou seja, não, vai ser uma tomada rápida, uma tirada. Daí a ideia de rapto, né? Daí a Que ideia do é da rapto, né? mesma raiz da palavra repentino. Rapto, repentino, ou seja, em um Será uma instante, num tomada repentina. momento. Exatamente. Exatamente. Será uma tomada. Essa é a ideia. E daí que nasce o conceito do rapto diferente do outro que vai para as nuvens. Porque e aí nasce totalmente o conceito, né? Porque a outra parte não é um rapto. A outra parte é encontrar-se com o Senhor vindo nas nuvens. Então não é como tomar de assalto. Essa primeira parte é como tomando de assalto, né? Quando o cara Exatamente. perceber, quando ele perceber, já foi. A carta de Paulo aos Tessalonicenses descreve ainda eventos que vão acontecer na segunda parte, né, que nós chamamos de segunda vinda. Eventos, por exemplo, os mortos precisam ressuscitar. Mas não vai ser uma coisa repentina. Coisas que todo mundo vai ver, vai poder presenciar, né? Exatamente, os mortos têm que ressuscitar. Depois que os mortos ressuscitar, então os crentes que não estavam vivos vão ter que unir-se a esses mortos e juntos eles vão subir. Né? Então não é algo repentino, não é como o rapto. E é por isso que Jesus fala como assim, vocês vão saber, porque se Exatamente. o céu tá rubro, vocês sabem que vem a chuva, né? Exatamente. Ou seja, vocês conhecem os sinais do céu, não vão conhecer os sinais do final dos tempos? Se vocês bem sensato. Agora,
Se vocês olhando para a figueira e para as árvores, quando elas começam a florescer, vocês sabem que está perto o verão. Então, vocês também vão saber discernir os sinais da vinda do Filho do Homem. Exato. Então, no Apocalipse capítulo 12, verso 5, diz, né? E deu à luz a um filho varão, que há de reger as nações com varas de ferro, e o seu filho foi arrebatado. Ou seja, tomado num instante. momento, né? Tomado repentinamente. Repentinamente. Num instante, Rápido. rapidamente. Né? Exato. Como quem não... Uma tomada que não se pode resistir, né? E Exato. foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui está a grande diferença. Essa parte mais forte da igreja, que nós chamamos de os vencedores, que é aqui tipificado por um homem, não por uma mulher, esses não estão sendo levados para as nuvens. E isso aqui, antes da grande tribulação, antes da última semana de Daniel, isso aqui está acontecendo, né? Exato. Antes dos últimos 1.260 dias, né? Exato. Está acontecendo rápido. Está acontecendo rápido. E o encontro do Senhor nos ares vai acontecer depois dos 1.260 dias, né, da segunda etapa aí da última semana de Daniel, né? Exatamente. Ao som da última trombeta. A última trombeta marca o fim da grande tribulação. E aí vai acontecer o encontro do Senhor, a vinda do Senhor. E o povo vai ser arrebatado ao encontro deles nas nuvens, né? Nas nuvens, exatamente. Só que aqui está dizendo, para o trono de Deus. Esse é um ponto que tem que ficar demarcado para as pessoas, né, pastor? Sim, com certeza. Está sendo levado para o trono de Deus, estão sendo arrebatados para o trono de Deus, não estão sendo arrebatados para a nuvem. A diferença de lugar, né? A diferença de lugar. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 15, 16 e 17, aí nós já temos uma outra visão da coisa, né? Exatamente. Porque está escrito assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor. Nós vos dizemos isso pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Mudou tudo, né? Vinda, exatamente. Mudou tudo. Esse termo vinda já revela que não é o rapto, não é a tomada repentina. Exato. Não é o filho varão sendo arrebatado. É o Senhor vindo. Não precederemos os que dormem, ou seja, é impossível que a gente vá antes dos que morreram, né? Exatamente. Os que ficarem vivos não vão antes dos que morreram. No verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e grande voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando ele estiver vindo, os que morreram em Cristo primeiro têm que ressuscitar. Os que morreram em Cristo primeiro têm que ressuscitar. Depois, os que estiverem vivos, ao som da trombeta, né? Verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Juntamente com eles. Com eles, né? Juntamente com eles, com os mortos. Ou seja, vão se juntar os mortos e os vivos, né? Exatamente. Mas eles vêm primeiro. Quando Jesus estiver voltando, os mortos ressuscitam. Mas os vivos vão ter que esperar por eles. Os vivos têm que esperar. Então, ou seja, espera e aí todos juntos. E eles esperar porque vai ter um período, né, da ressurreição. Até Exatamente. O momento deles poderem ser levados para a nuvem, tem um espaço de tempo aí. Exatamente. E olha isso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E é uma palavra de consolo isso aí também, né? Se você ficou, espera o final que você vai subir. Exatamente.
Espera o final. Não sei se é consolo ou choro, né? É que também eles estavam. Ele começa o texto aqui sobre esse assunto, Certo. dizendo sobre as pessoas que estavam sem esperança com relação aos que morreram, né? Ah, ok. Como que se. E aí ele, ou seja, então Vou fique consolar tranquilo, né? vocês, né? Exatamente, os que morreram vão ressuscitar. Ou E seja, aí juntos. vocês não precisam ter medo que vocês não vão antes deles. Exatamente. Ou que eles não vão, né, em algum momento, vão ficar, quem morreu acabou. Porque a É. ideia aqui que estava disseminada na igreja de Tessalônica é que Ah. morreu acabou. Ah, não Ou ia ter mais seja, como acontecer nada. só vai encontrar-se com o Senhor quem estiver vivo. Quem morreu acabou. E aí eles estavam sem esperança. Aí Paulo Hum. começa no verso 13 dizendo assim, ó: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então ele está suscitando esperança, trazendo a palavra de Deus, Ex afirmando como vai ser o final dos tempos. exatamente, exatamente. Então eu estou dizendo pelo Espírito, porque se cremos em Jesus que morreu e também ressuscitou, assim também, como foi com Jesus, será com todos nós, né? Exatamente, os que morrem também vão ressuscitar. Deus vai tornar, trazer todo mundo do mesmo modo que trouxe Jesus. Exatamente. E aqui se liga a nossa fé em Romanos capítulo 10, né? Verso 9 e 10. Se confessarmos o Senhor Exatamente. Jesus, se confessarmos Jesus como Senhor, e no nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, porque se eu não acreditar que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, como que ele vai me ressuscitar? Exatamente, aí fica ruim. É. Mas aqui ficou bem demarcado o território, né? O filho Sim, varão vai para o trono de Deus antes da sim, grande tribulação e a mulher, ou seja, o restante dos crentes, vão encontrar com o Senhor nos ares depois da grande tribulação, ok? Eles vão sim. encontrar ali com o Senhor nos ares, nas nuvens. Eles vão arrebatados para as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E também para separarmos um pouquinho mais, boys, nós podemos falar sobre as primícias, ok? Porque nós temos Ok. também as primícias, né? É, No ontem 14, ontem eu dei aula aqui sobre Apocalipse. sim, Eu tô ensinando Apocalipse versículo por versículo, né? E ontem nós chegamos no certo. capítulo 7 de Apocalipse. E eu cheguei a uma conclusão. E para mim isso já está assentado em meu coração. Vão Certo. haver, serão feitos mais vencedores na tribulação, na grande tribulação, do que Do que no agora, restante todo. do restante todo. A maior parte dos vencedores será produzido na grande tribulação. São os vencedores tardios. Exatamente. Que na verdade vai ser a maior parte dos vencedores. A grande maioria dos vencedores serão produzidos na grande tribulação. Isso está Porque ligado vão àquela morrer. parábola dos trabalhadores, boy? Exatamente. Exatamente. Porque Também vai ligado à chegando no palavra dos final do trabalhadores. dia, você tem que ter mais trabalhadores Exatamente. para terminar rápido a obra, né? Vai ser é mais fácil você ser vencedor morrendo, literalmente falando, do que você ser vencedor tendo que viver para Deus. Então, É quando mais fácil ser tira. vencedor É, morrendo por amor ao nome de porque, Jesus do que vivendo para exatamente. Deus. Porque nessa tempo de grande tribulação, a opção será duas. Ou você nega a Cristo e se submete ao governo do anticristo, ou você morre. Então você tem duas opções. Agora, hoje nós temos muitas Ou opções. negar. E as E quando muitas. nasce aquelas perguntas a seguinte, assim, ó. Se um salvo negar? Se o salvo negar, continua salvo. Aí não vai reinar, vai apanhar no reino. Não entra na cabeça dos crentes isso, né? Não entra que salvação não se perde, não tem jeito, mas vamos lá, É. vamos continuar falando. Então, Apocalipse 14, verso 1. Você quer continuar falando do 7 aí? Não, vamos lá, É. só. 14, verso 1, 2 e 3, 4 e 5. Vamos lá. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu,
como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. Ouvi a voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono. Isso é importante saber, né? Diante do Isso. trono. E diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esse é outro detalhe, foram comprados da terra. Okay? Eles estiveram na terra, foram comprados. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Esses são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, primícia é a primeira parte que você retira de uma colheita. É a primeira parte. Okay? Exatamente. E na sua boca não se achou engano. Ou seja, a sinceridade. Sinceridade, integridade. Não são perfeitos. Mas não tem uma falha dúbia. Não tem uma falha dúbia, exatamente. Eles têm uma só fala, né? São exatamente. Sinceros no falar. São íntegros. Isso. Porque são irrepreensíveis diante de Deus, diante do trono de Deus. São irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles estão diante do trono de Deus. Então, esses aqui são o filho varão. Esses aqui são o filho varão. Porque estão diante do trono. E é uma coisa lógica. Para haver primícia, precisa haver o restante. Tem que ter colheita, senão... Paulo diz que se a primícia é santa, toda o a massa restante da massa também o é. Mas para haver primícia, tem que ter o restante da massa. Exato. Então não tem como ter primícia se não houver o restante. Porque para ser primeiro, é o primeiro de um todo. Então vai o primeiro, a primícia, e depois fica o todo. Então, ou seja, se eles são primícias, tem que ter um restante. Ok. Aí no verso 14 aqui em diante começa o restante, né? O restante, exatamente. Olhei e eis uma nuvem branca e um que estava sentado sobre a nuvem. Então, quando envolve a nuvem, é o restante dos crentes. Quando envolve o trono, é os vencedores ou as primícias ou o filho varão. Exatamente. As primícias, os vencedores, o filho varão e os crentes fiéis, é tudo sinônimo, né? É uma coisa só. É uma coisa só. Agora, o restante dos crentes, o restante da igreja, do verso 14 em diante, né? E olhei, exato. E eis que uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem. Jesus. Quando fala de volta de Cristo, sempre tem que ter a nuvem. Ok. Porque assentado, não é mais o trono. É assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha na sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. É para fazer a colheita. Exatamente. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Exatamente. O restante da colheita está madura, pode ceifar. Primeiro tirou as primícias, agora vai tirar o restante da colheita que já está madura. A primícia tem que ir antes sempre. É isso. E aquele que está sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra e a terra foi cegada. Ele saiu do templo que está no meio do céu, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as uvas estão maduras. Aí já é o juízo. Aqui já é o juízo final. Exatamente. Já é a ira do cordeiro agora. Uma vez que o cordeiro fez a sua própria colheita. E esse outro anjo também é o cordeiro. Eu estava lendo aqui hoje. Pode falar. A próxima colheita não é mais uma colheita para levar para ele. É uma colheita para ele pisar. Ok. Porque a uva se pisa. Ele vai pisar o lagar da ira. Ok. Então, presta atenção. O próprio Senhor fez a colheita das suas uvas. Do seu trigo. Do seu trigo. Exatamente. Perdão.
Ele colheu o seu trigo, agora os anjos vão colher as suas uvas. As Aí uvas vai que ele colher vai as pisar. uvas para serem esmagadas, porque ele vai pisar o lagar da ira. Ok. Então, lá quando fala lá, eu estava lendo hoje eu estava lendo isso. Olha que coisa engraçada. Hoje eu estava lendo isso, né? Porque normalmente o crente acha que o campo aonde o inimigo semeou o joio foi dentro da igreja, mas o campo é um mundo, né? O Não é a campo é o igreja. mundo, não é a igreja. O próprio texto diz lá, né, que o campo é um É. mundo, porque Jesus depois, explica a parábola. depois Jesus explica, É, explica a parábola para os seus discípulos e ele diz que o campo é um mundo, ou seja, o joio está exatamente. no mundo, não está na igreja, igual o pessoal pensa, né? Exatamente. E a colheita do Mas trigo, assim, ó, então, se é as feita pelo pessoas, próprio Jesus, não é pelo povo crente, se né? as pessoas tiverem uma oportunidade de atacar a igreja, elas vão atacar. Vão atacar, né? É porque Jesus disse, né? Ele disse assim, ó, se falaram mal de mim, o pai de família, o que vai restar para vocês? Que são os filhos. Que- Boris, mas aqui, aí, pegando no contexto bíblico, tá? Sim, Pegando o contexto bíblico, pegando assim, essa aqui é a palavra da verdade, ok? sim. Essas são as palavras do próprio Jesus Cristo. Nesse contexto, quando eu começo a dizer que a igreja está toda errada, talvez seja o meu interior que não esteja bem, né? Eu tenho esse pensamento. Porque se os seus olhos são maus, todo o seu corpo é mau. Ok. Jesus disse. Porque não pode alguém vir pregando que a igreja está toda torta e Jesus dizendo que, na verdade, o joio está no mundo, né? Exatamente. E o trigo também no mundo. E é do mundo que Exatamente. ele não vai tirar. Mas não está falando que tem joio dentro da igreja. Exatamente. Eu penso assim, ó, porque nós temos que. O que nós temos que entender? Nem toda porta aberta com uma placa escrita igreja é a igreja de Cristo. Porque tem E muita nem porta todo aberta mundo aí. que fala que é crente, né? Exatamente. Tem muita porta aberta aí com a placa dizendo que é igreja e que Cristo não tem nada a ver com isso. Então é, é, ou seja, não Isso é dá para muito. você colocar. Boys, isso é muito sério e traz muito temor, pelo menos em mim. Mas muito, muito, Porque muito, muito. você não saber, por exemplo, porque o que nós definimos como igreja hoje, né? Eu estou falando, não nós que estudamos Bíblia, falo as pessoas normais. Sim, Onde tem uma placa escrita igreja, tem pregador, tem cadeira, tem banco, tem batismo, tem ceia, para eles isso é igreja. foi ensinado que se aceite tudo que vem em nome de Deus. Mas nem tudo que vem em nome de Deus é de Deus. Porque, caso contrário, você vai ter que dizer que o macumbeiro da esquina também é de Deus, porque ele ora o Pai Nosso, ele diz que é de Deus, ele diz que está conectado com Deus e que tudo. Mas não é. Então Que todos observe, os caminhos precisa levam ter a um Deus, né? discernimento. Exatamente, precisa ter um discernimento. Né? E o apóstolo Paulo, ele assim, ó, se você, todos os ensinos, principalmente as cartas pastorais, que ele escreve para os seus discípulos, como Timóteo, Tito e Filemão, ele bate em cima de repreender falsos obreiros, repreender falsos apóstolos, aqueles que dizem que são de Deus, mas não são de Deus. São cães, são lobos. Né? Então, ou seja, se na época do apóstolo Paulo, que estava muito fresco a coisa, já havia gente que se dizia de Deus e que não era de Deus, coisa nenhuma, você Imagina hoje. imagina hoje, com essa distância toda que nós. Distanciamento de tempo, distanciamento histórico, distanciamento teológico. Então, nós precisamos tomar cuidado. E eu Então, falo isso sem vamos, querer eu vou ter que ler de apontar novo. ninguém, mas No verso 17. Eu sei que você não está apontando alguém especificamente, mas, não é essa a intenção, mas vamos também nos tem que ser calar? dito, né? Vamos nos calar. Então, Não, pastor, quem que é de Deus, quem que não é de Deus? Não cabe a mim julgar. Não quero nem passa nem pela minha cabeça um negócio desse. Mas nós mas também precisamos não podemos entender. colocar paz no seu coração que tudo é de Deus, né? Não é porque não é. É você que tem que julgar se o trem é de Deus para você ou não. Então, o verso 16. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi cegada. Ponto. Acabou. Aqui, agora então começa uma outra etapa, né?
Uma outra etapa. Verso 17. Saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Saiu do altar Ou seja, outro anjo outro que, anjo com uma foice aguda. saiu do altar outro anjo que tem poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, né? Lança a tua foice aguda e vidima. A vidima aqui porque ataca na vide, né? Isso. Vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Ou seja, chegou o tempo de trazer o juízo sobre esses que estão aí. Exatamente. Verso 19. E o anjo lançou a foice aguda à terra, vidimou as uvas da terra, da vinha da terra, e atirou-as num grande lagar da ira de Deus. Aqui já é o grande lagar da ira de Deus. Isso aí é para os ímpios. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, no espaço de 1.600 estádios. Esse aqui é o Armagedon, né? É quando Jesus ele vai batalhar junto com os vencedores na Guerra do Armagedon. Logo após o arrebatamento da igreja, dos demais crentes. Então isso aqui ainda não é o juízo final. Isso aqui é a ira do Senhor Não é sobre o as juízo nações. final. Não, Isso não, aqui não. é a ira dele sobre as nações. Sobre as nações, sobre os povos. Rapaz, vai pisar igual pisa uva. Exatamente. Ele que vai pisar o lagar da ira. É nessa hora que eles vão se esconder nos rochedos e vão dizer: montes caiam sobre nós, os poderosos, os ricos, vão fugir para as cavernas, porque eles estão fugindo da ira de Cristo, né? Exatamente. Apocalipse capítulo 6, o sexto selo. Está fugindo da ira de Deus. Porque, rapaz, o negócio não é brincadeira, não. Capítulo 11, verso 2, né? Exato. Deixa o ato que está fora do templo e não o meça, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas que profetizarão também aqui no capítulo 11, verso 2 e 3, já está falando das duas testemunhas do fim. Exatamente. E desse período dos 7 anos, esse dividido texto em duas etapas. Lá em Apocalipse capítulo 6, verso de número 15. 6,15. 6,15, está aqui. Ok. No 12 abre o selo, né? No 12 abre o sexto selo. Havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor na terra, o sol. Então, essas coisas que as pessoas ficam preocupadas, boys, de estar acontecendo, de ser o final dos tempos, não é agora, né? Não é agora. Não. E aqui vai dar o sinal que a ira de Deus está vindo sobre a terra. Ó. Verso 15. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos os servos, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Aqui é a hora que ele vai pisar as uvas. Exatamente. Uau. Eu acho que ficou bom aí para o pessoal começar a pensar, né? Com certeza. Se não entender agora, não, porque só na próxima aula. Ficou muito claro aqui, né? Acerca do arrebatamento, da vinda do Senhor e do rapto dos vencedores, né? A tomada do filho varão para o trono, né? E os crentes subindo ao encontro do Senhor nas nuvens, que vai estar nos ares, né? São coisas diferentes. E aí também nós temos já um argumento que você tem ensinado muito, né? Que é a primeira etapa da vinda do Senhor é oculta, a segunda etapa da vinda do Senhor é pública, né? É aquilo que eu já ensinava lá atrás sobre Atos, né? Da subida, né? Que o mesmo modo que eu vi subir, verá descer, né? Eu sempre pensei que era das nuvens, de Deus para a nuvem, e da nuvem e daqui do chão para a nuvem encontrava com ele, né? Até que foi lá atrás, eu acho que deve ter uns 6 ou 7 anos atrás, 5 anos atrás,
Eu morava lá em Cascavel ainda, né? Quando você falou para mim, pastor, Sim. mas aqui está o trono, né? Aqueles que vão subir para o trono, né? Que eu falei, boy, depois nós vemos aí. É que na hora É, na hora eu não quis nem ouvir. Porque, porque diferente de tudo aquilo que a gente já tinha aprendido, o que as pessoas precisam entender, que até nós que ensinamos a palavra, temos resistência com o novo. com certeza. Isso não é um privilégio deles, né? Ter resistência com o Não, novo. Eu acho que a única diferença entre nós e a maioria dos que não tem esse chamado para o ensino ou para estudar é que a gente depois para pensar. A gente rejeita na hora, mas depois a gente não. Aquilo não sai porque sua mente começa a fazer conexões. E uma pessoa que não exato. estuda não faz as conexões, então não gera dúvida, né? Mas a mente da gente que Verdade. estuda, a gente não quer, na hora você não quer discutir o assunto, mas depois sua mente fica conectando o texto. Pois, mas é verdade, tá trono lá. O que tem a ver o trono com a nuvem? Trono é um lugar, nuvem é outro. E aí você vai, aí você começa. E aí você começa a ser despertado para uma nova visão, assim como você foi, né, despertado, porque também você decidiu estudar o Apocalipse, né? Com certeza. Você decidiu que escatologia seria sua área de ensino, né, de atuação mais Sim, forte. Eu acho sim. que você sempre conta esse testemunho, mas eu acho que também muita gente não sabe, que um dia você me perguntou, né, como que faria para dar certas coisas, né? E eu te dei um exemplo Sim, dos médicos, né? O clínico geral exato. e o especialista, né? Eu falei, Boris, quanto que é a consulta de um clínico geral? Né? Um exemplo, se a consulta de um clínico geral foi R$ 200, a de um especialista é 800. Por que o especialista pode cobrar 800? Porque ele se especializou em algo. Então, quando a gente lida com o ensino, com o estudo, para você ter êxito e sucesso, você não pode ser uma pessoa que pega livros e sai ensinando, como um professor de teologia que vai para o seminário, né? O cara pega um livro Sim, lá com um plano de aula, vai lá e repete. E muitas vezes nem ele mesmo está entendendo o que está ali, ele só está porque ele tem um plano de aula, entendeu? cumprindo horário. Ele está cumprindo horário porque ele tem um plano de aula, né? Não quer dizer que ele está entendendo, não. Mas se você se especializar em algo, você se torna uma referência naquilo e você vai ter, óbvio, retorno diferente dos outros. E aí você decidiu estudar Apocalipse. Eu sempre falei que escatologia nunca foi, pro lado do Apocalipse, nunca foi meu ponto de estudo forte, porque eu sempre fui fascinado pelo Gênesis. E também eu entendo muito da escatologia, penso, além do normal, porque Deus fez saber o fim no início. Então, lá no início, Exato. eu já percebo muitas coisas de como vai ser no fim. Então, até por uma intuição do Espírito, você consegue saber muita coisa como vai ser o fim. Mas eu tenho me dedicado agora ao estudo do Apocalipse também, e a carta de Judas. Eu estou estudando aqui a Epístola de Judas, são 25 versículos, mas eu estou assim, tão apaixonado pela Epístola de Judas, tão fascinado, porque é aquilo que eu te falei, né? Toda a escritura inspirada por Deus, mas ali em Judas estão sendo citados os apócrifos. Quer Sim, dizer, nós vamos ter que determinar que os apócrifos são inspirados por Deus também, porque se eles estão sendo citados ali por inspiração divina, né, Deus está dizendo que aquilo é verdade, ou pelo menos parte daquilo é verdade. Então, por causa disso, eu estou estudando isso muito profundamente. E eu também gostei muito ali no Judas, aqui no. Vou pegar o verso aqui. Aqui em Judas tem um texto, Boris, que fala de uma coisa que eu acho que condiz com o nosso tempo aqui também, com o nosso momento, sabe? Aqui sim. no verso 4, diz que homens ímpios convertem em dissolução a graça de Deus. Você parou para pensar nisso, Boris? Já. Que, Bastante, pastor, na verdade. E o que você acha? Que te parece esse texto? Isso aqui, ó, Verso 4. nós estamos falando aqui do ano 90, aproximadamente de 90, finalzinho do primeiro século da igreja, foi que a Epístola de Judas foi escrita, provavelmente é uma comunidade judaica, porque senão não ia falar da ascensão de Moisés, não ia falar do livro de Enoque, essas coisas, né? Porque quem crê nisso são os judeus. E esses exemplos são muito característicos de uma comunidade judaica. O Judas, para mim, é um pseudônimo, para mim não é o nome do autor real da epístola, Sim, mas está escrito aqui que havia naquele tempo homens ímpios que convertiam em dissolução a graça de Deus, aí no finalzinho do verso 4. sim, E, e eu fico imaginando, porque nós estamos num momento em que essa mensagem da graça, ela voltou a ser pregada com mais ênfase, né? E sim. como pregar isso sem converter a graça em dissolução?
Na verdade, pastor, eu aqui, para mim entender o verso 4, a gente precisa entender esse contexto aqui, né? Do meu ponto de vista. E Uhum. sobre o que ele está falando, né? Então, no verso 3 ele diz assim, nós temos tempo aí? Não. Nós temos tempo Temos, ainda? Temos? Olha temos, lá. temos sim. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, esse é o assunto. O assunto que ele está Claramente tem escrevendo. heresia no meio do povo. Exatamente. Então, ele disse assim: olha, eu me coloquei com diligência, né, para escrever sobre a salvação comum, e eu tive por necessário escrever vocês a batalhar pela fé. Então, o assunto é batalhar pela fé. Uhum. 4. Por que Até, ele está escrevendo isso? até porque ela é endereçada aos herdeiros de Deus aí, né? Aos eleitos de Deus. Exatamente. Aos herdeiros, aos Olha eleitos de só. Deus. Sim, o 4. 4. Por que ele achou necessário exortar eles a batalhar pela fé? Porque se introduziram furtivamente alguns, os Lobos, quais já isso aí, antes furtivamente quer dizer lobos disfarçados de ovelha, né? escondidos, exatamente. Alguns, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Verso 5. Aí ele vai dar a repreensão. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ok. Mas ele está falando no verso 4 também, ô pastor, vê se eu estou errado, de uma ação danosa desses agentes do mal, de uma ação destruidora desses agentes do Exatamente. mal, É. que eles fizeram parecer ou fizeram aceitar o pecado como sendo normal ou parte comum da vida de fé, como sendo uma coisa compatível com a Eu, vida da fé. eu entendo aqui que a grande atuação desses homens ímpios que se introduziram furtivamente aí é justamente o contrário do que o senhor está Certo. falando. Você está Ou falando seja, em o que que eles estão sentido? fazendo? Eles estão ensinando o povo a não crer, a A não não viver crer. pela fé. Exatamente. A não viver pela fé. A negar o sacrifício de Cristo, a negar Jesus Cristo, a negar a Deus. Ou Você seja, acha que isso seria a dissolução da graça? exatamente. Porque E, e não uma vida compatível entre pecado e fé? porque assim, ó, aí nós temos que pensar, porque uma vez que você não está na graça, você não vai conseguir vencer o pecado. Porque o pecado só é vencido através da graça. Então, uma coisa vai levar a outra. Mas eu acredito que o que ele tá aqui repreendendo é gente que está ensinando o povo a não viver pela fé, a depender das obras. Porque, por exemplo, quando eu digo que para ser salvo eu tenho que deixar de fumar, eu estou negando a Cristo. O sacrifício de Cristo, é óbvio. O Cristo. Ou seja, eu estou ensinando alguém a não viver pela fé, A não depender da fé em Cristo para que a a vida não possa. depender da fé em Cristo. Por isso que ele diz no começo que ele achou necessário escrever a sobre a da salvação comum e a batalhar pela fé. Ou seja, continue crendo, continue acreditando. E aí, no final, ele vai dizer, olha, porque lembra que lá no Egito, quando Deus tirou os que criam, depois ele julgou os que não criam? Então, do meu ponto de vista, esse texto aqui, ele está falando de homens que se introduziram dentro da igreja e estavam ensinando as pessoas a depender das obras e não da fé. A Por confiar, isso que ele... a confiar nas suas obras. Exatamente. Faz Agora, quando eu sentido. Nós estamos convido... falando do final do primeiro século, né? Então faz sentido. Sim. É Faz porque sentido aqui o porque judaísmo aqui estava imperando ainda é, nas igrejas. mas hoje, boys, as igrejas ou os irmãos que dão uma ênfase especial